Olá, este é o Cine Liberta, o espaço para você descobrir os documentários que estão disponíveis na plataforma do ICL. Nós temos mais de 200 documentários entre brasileiros e internacionais disponíveis para os nossos assinantes. O nosso destaque de hoje é o filme Ayahuasca, Expansão da Consciência. O filme narra uma viagem bastante pessoal do diretor que faz um tratamento com ayahuasca em busca de cura, principalmente para o difícil relacionamento dele com seu pai. Os tratamentos alternativos estão cada vez mais em alta e o chá de ayahuasca feito com plantas da Amazônia ganha cada vez mais adeptos. No documentário de hoje, o diretor Fausto Noro busca uma solução para seu problema através do uso da ayahuasca e nos leva para uma viagem pela história, os efeitos e os usos da bebida. Quem conversa comigo hoje é o escritor e jornalista Marcelo Leite, autor do livro Psiconautas. Ele é um dos maiores especialistas sobre o tema no Brasil. Então vai ser um prazer recebê-lo. Olá, Marcelo, boa noite. Boa noite, Duda. Obrigado por me chamar para conversar. Tudo bom? Marcelo, para começar, eu queria fazer uma pergunta que não é exatamente sobre o filme, mas eu queria começar entendendo quando que você começou a se interessar pelos psicodélicos. Como que foi o começo do seu interesse pelo tema? Olha, como jornalista, vamos dizer, foi em 2017, quando eu cobri para a Folha de São Paulo uma reunião chamada Ciência Psicodélica, na cidade de Oakland, na Califórnia, e a partir daí venho escrevendo direto sobre isso. O que falta para o ayahuasca ser uma alternativa de fato, né, e legalizada para o tratamento da depressão no Brasil? Porque é sobre isso, né, que o filme trata, de certa forma. Olha, falta muita coisa, na verdade. Tem duas possibilidades, dois caminhos que poderiam ser percorridos. Um é o caminho da Anvisa, da biomedicina estabelecida, né? Teria que passar por testes clínicos de grande porte e receber uma autorização se fosse considerada segura e eficaz. Alguns testes clínicos foram realizados, mas com pouquíssima gente. Teve um na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Instituto do Cérebro de lá, com 20 e poucos pacientes. Em 2018, 2019, saiu publicado o artigo, mas isso é muito pouco para ser considerado apto para legalização como uso, como medicamento mesmo, né, para depressão ou qualquer outra condição. Mas a outra via seria, digamos, um uso mais comunitário ou uma eventual adoção no SUS de práticas indígenas, por exemplo, que usam ou mesmo religiões da ayahuasca, como Santo Daime, Barquinha, União do Vegetal, poderiam eventualmente oferecer um serviço terapêutico para pessoas necessitadas. Mas isso está muito longe de acontecer ainda. Você acha que ainda existe muito preconceito em relação à ayahuasca? Eu acho que sim. Acho que, por exemplo, vou te dar um exemplo. Sempre que eu toco no assunto ayahuasca, é muito comum ouvir, mas é aquele caso do assassinato do Glauco, do cartunista e tal, que é uma coisa que não tem necessariamente a ver com o efeito da bebida, né? O efeito psicodélico da bebida. Enfim, é uma história mais complicada. Mas as pessoas têm essa noção de que é uma droga, e aí você fala droga, nossa, já acende aquele sinal vermelho, é o fim do mundo, a destruição da família, aquela coisa super preconceituosa e alarmista, e o pânico moral se instala, né? Eu acho que isso ainda está bastante presente, as pessoas não sabem o que é, não tem muita informação. Por exemplo, essas religiões, como o Santo Daime, desde 1930 eles estão lá usando a ayahuasca e não tem casos graves de efeitos graves conhecidos. As pessoas, inclusive incidência de uma série de problemas do tipo depressão e alcoolismo, tende a ser menor nas pessoas que fazem uso regular dessa bebida.
Certo. E no filme, o Fausto, ele conta a história, né, da experiência dele em primeira pessoa, né? Ou seja, ele também é o protagonista do filme dele próprio. Você acha que... O Uhum. que que você acha que isso traz para o público, enfim, que vai assistir ao filme? Enfim, você acha que isso ajuda justamente a diminuir esse preconceito, né? A experiência pessoal dele? Eu acho que sim. Eu, inclusive, no livro Psiconautas, e agora no meu novo livro também, que se chama Ciência Encantada de Jurema, eu procurei trazer justamente isso: pessoas vivas, de carne e osso, beneficiadas, de uma maneira ou de outra, por essas substâncias, como a ayahuasca, ou como o vinho da Jurema, ou como a ibogaína, a psilocibina de cogumelos chamados cogumelos mágicos, o MDMA, o mais conhecido como êxtase, que são pesquisas que estão sendo feitas. E é muito mais legal quando você traz, eu acho, pelo menos, a vida de uma pessoa ou de algumas pessoas que foram beneficiadas por essas substâncias, para que elas contem e as pessoas percebam que são gente normal como a gente, entendeu? Que sofre, uns mais, outros menos, mas enfim, sofre de alguma maneira. No mundo que a gente vive, todo mundo sofre, né? Com algum tipo de dificuldade mental, para não dizer doença mental propriamente dita, né? Hum. Então, eu acho fundamental. E a história do Fausto Noro é legal, porque ele traz no filme justamente todas as dificuldades familiares, tanto para trás, né, dele com o pai, com a família dele, quanto para frente com o filho, e ele atribui uma capacidade de lidar, uma capacidade aumentada de lidar com esses afetos difíceis, após a experiência de cura com a ayahuasca que ele teve tanto lá entre os Yahuanauá, no Acre, quanto também, me parece, pelo que o filme mostra, participando de rituais do Santo Daime. Eu acho muito bacana esse tipo de estratégia, é um pouco o que eu faço também no meu trabalho. Isso me lembra um filme de 1967 do produtor e diretor norte-americano, estadunidense, desculpa, Roger Corman, que chama The Trip, Viagem ao Mundo da Alucinação. Eu não sei se você assistiu esse filme, mas é um filme que o Peter Fonda é o protagonista, ele é um diretor de publicidade que ele ingere LSD, o filme é de 67, né, então o auge do movimento hippie, e daí o filme justamente a viagem dele de ácido, né, por isso que o filme chama The Trip. E curiosamente o roteiro é do Jack Nicholson. Por que você acha que as drogas psicodélicas, ou os psicodélicos, desculpa, não quero usar a palavra droga, mas os psicodélicos têm esse fascínio no cinema? Olha, eu acho que um pouco você tocou na questão do movimento hippie, né? Eu acho que teve uma certa explosão de, vamos dizer, de imagens e toda uma como eu diria, uma iconografia do movimento hippie que acabou gerando muito interesse no mundo do cinema. Esse filme, especialmente, eu não vi, preciso ver, já percebi que preciso ver, não sei como me escapou. Mas, enfim, você teve outros influências, por exemplo, o Ken Casey escreveu um livro do Estranho no Ninho, que virou um filme, aliás, com o próprio Jack Nicholson, se não me engano, né? Sim, sim, é verdade. Ele era bem... E também ele tá no Easy Rider, né? Que também tem a ver com drogas, Também obviamente. Tem tem uma a ver cena... com psicodélicos, com o uso de cannabis, etc. Sim. Eu acho que essa, especialmente o cinema que se preocupa com saúde mental, ou com as viagens interiores, com a psique, né, a alma, a mente, o mundo psicodélico está muito diretamente associado com isso, o termo psicodélico quer dizer revelador da mente, né? E algo que revela a sua psique, né? Então acho que passa por aí. Nos tempos modernos aí não tem aparecido muita coisa, quero dizer, nos tempos atuais, né? Modernos, os tempos Sim. atuais. Mas se você reparar, tem várias séries de TV do streaming que estão tocando de uma maneira ou de outra nessa questão. Tem duas temporadas daquela com a Nicole Kidman, Nove Desconhecidos. Nove Desconhecidos, exato. Em inglês, Sim. Nove Desconhecidos Perfeitos, né? É. Nine Perfect Strangers.
As 2 temporadas têm a ver com psicodélicos, e aqui e ali sempre aparece uma hora que alguém toma um cogumelo, enfim, é um tema que está no ar. E eu acho que as séries, que hoje é um pouco, o mundo cinematográfico está muito comandado pela produção de séries, né, em certo sentido. Mesmo filmes de cinema acabam sendo filmes muitas vezes produzidos para o streaming. Sim, perfeito. Já que você citou a série, né, e os cogumelos, eu queria saber quais são as principais diferenças entre os tratamentos com a ayahuasca e a psilocibina. Olha, na verdade, os dois são experimentais, né? A ayahuasca ela é livre no Brasil para uso religioso, mas não para uso terapêutico. Então, o que se faz em termos de estudo é experimental, ou seja, grupos pequenos, com autorizações especiais, comitê de ética da Anvisa, etc. Ou comitê de ética em pesquisa, esse tipo de coisa. E a psilocibina dos cogumelos mágicos também não está autorizado no Brasil ainda. O que você tem nos Estados Unidos é alguns estados que têm legislação própria, ou mesmo cidades que têm legislação própria que permite a oferta dos chamados serviços de psilocibina, mas que não pode se chamar de terapia, até porque ainda não foi aprovado lá também pela FDA, né, que é a Anvisa de lá. As diferenças entre as duas substâncias, os dois são chamados de psicodélicos clássicos, porque eles atuam no mesmo circuito da serotonina, aquele neurotransmissor tão importante para uma série de funções da gente, bem-estar, libido, enfim, uma série de coisas. Mas a ayahuasca, ela dura pelo menos aí, vamos dizer, umas 4, 6 horas. A psilocibina pode durar um pouco mais se você ingere o cogumelo. Em geral, você encontra clandestinamente o cogumelo seco, né, para vender. Ou você pode tentar procurar no pasto também, mas aí é mais complicado de identificar. Ele dura um pouco mais. Eu diria que tem efeito visual um pouco mais pronunciado do que o da ayahuasca, mas aí varia muito de pessoa para pessoa, da sua sensibilidade, da sua suscetibilidade para esta ou aquela substância, e muito também da situação em que você toma, né? Mas o que está mais avançado em termos de regulamentação é a psilocibina para tratamento de depressão. Tem 2 estudos de fase 3 nos Estados Unidos e alguns centros na Europa também fazem parte, que aí centenas de pacientes e que é possível que dentro de uns 2 anos, talvez, ou um pouco mais, eles terminem se os resultados forem bons e a FDA considerar os resultados robustos de eficácia e segurança, poderão se transformar em tratamentos oficiais. O MDMA também estava numa situação parecida para tratamento de estresse pós-traumático, mas acabou sendo rejeitado um ano atrás. Em agosto do ano passado, a FDA rejeitou, dizendo que os dados não eram suficientes. Perfeito. E eu só queria fazer um parênteses que nós temos na plataforma do ICL também um documentário chamado Medicina Mágica, que é justamente sobre a psilocibina e os cogumelos mágicos, né? Então é interessante também para os assinantes assistirem esse filme também. E, Marcelo, sem ser piegas, e aqui eu estou parafraseando o Siddhartha, que fez o prefácio do seu livro, você acha que, tanto no Psiconautas quanto no documentário, parece que a solução principal à questão da depressão é o amor. Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Olha, bem, eu não diria que a solução principal, vamos começar por aí, mas enfim, os antidepressivos que estão no mercado ajudam a vida de muita gente, a gente não pode depreciar. O problema é que tem aí uns 30%, 40% dos deprimidos graves que não encontra bom resultado com 1, com 2, com 3 antidepressivos diferentes, e é o que se chama de depressão resistente a tratamento. Essas pessoas estão sem alternativa. Então, essa é uma das razões pelas quais os psicodélicos aparecem como uma alternativa importante de tratamento, ainda experimental, né? Sempre ressalvando isso, que ainda é experimental, depende de regulamentação e aprovação. O que eles têm de características
além de provocar uma introspecção profunda, o que se chama de uma viagem, ou eventualmente a revisitação de afetos e traumas e relacionamentos que você teve, mas aparentemente eles facilitam a compaixão com as outras pessoas, de um modo geral, mas também consigo mesmo, né? Então essa questão do amor que você colocou tem muito a ver com isso, é como se abrissem novos canais na sua mente para você aceitar, seja você mesmo, conviver com seus fantasmas, encará-los de outras maneiras, tentar dissociá-los vamos chamar assim, um trauma, por exemplo, de uma dor passada, você considerar, e além disso, né, não exatamente negá-lo nem reprimi-lo, mas aceitá-lo e seguir em frente. Você fica mais capaz de muitas vezes descrito como uma compaixão por si mesmo. E isso vale também, obviamente, para as pessoas com quem você tem dificuldade de relacionamento, que podem ser parte importante aí do seu estado depressivo, é a sua incapacidade de se relacionar com outras pessoas. Então, não sei se expliquei, se respondi a sua pergunta. Amor é uma boa palavra, sem dúvida alguma, que eu acho que, não sei, se eu tivesse que eh, encapsular isso numa frase, eu diria que psicodélicos ajudam você a descobrir novos caminhos para manifestar e receber o amor que a gente precisa. Legal, perfeito, ótima frase, gostei. Marcelo, você já citou o Santo Daime, né, aqui durante a entrevista, e o Santo Daime, ele é considerado, quer dizer, ele é visto como uma religião, né, como você mesmo mencionou também. Por que você acha que as pessoas associam o Santo Daime ao sagrado? E também você acha que isso aumenta, digamos assim, ajuda ou atrapalha na questão do preconceito à substância? Eu acho que não atrapalha, não, assim, melhor dizendo, eu acho que a religião dá até uma imagem positiva para, no caso da ayahuasca. Eu acho que algumas pessoas que tenham problemas com religião podem ficar a considerar estranho e colocar tudo no mesmo saco de que religião é o ópio do povo, algo desse tipo, né? Hum. Mas eu acho que não é o caso, né? A maioria dos brasileiros, a maioria em qualquer país aí, as pessoas são religiosas, né? Ainda são, a maioria ainda é muito religiosa. E o que acontece é que para muitas pessoas essa intensidade da experiência que você vive sob o efeito psicodélico e essa inundação de amor, de empatia, de compaixão, muitas pessoas associam isso com um contato com o divino interior, inclusive, né? Tem muitas pessoas que preferem o termo enteógeno no lugar de psicodélico, justamente para chamar atenção para isso que elas consideram que é uma facilitação do seu contato com a divindade, com a realidade última, com Deus. Algumas pessoas têm visões de santos, de luzes, e entendem isso de uma maneira mística religiosa. Não é o meu caso, inclusive, mas eu entendo perfeitamente. Uma das coisas que se descreve no estado psicodélico é o sentimento oceânico, aquela sensação de que você faz parte de uma coisa muito maior do que você. Para mim é a natureza, a humanidade, mas eu entendo perfeitamente que para outros seja o divino, a realidade superior, ou a verdadeira realidade, ou alguma coisa desse tipo. Legal. Adorei. Oceânico é uma palavra bonita, assim, que eu acho que tem a ver, né, com a sensação. É, Marcelo, no filme, o Fausto, ele recria, um certo momento, o que seria, digamos, as visões ou alucinações. Eu sei que você não gosta da palavra alucinação, mas ele recria visualmente, né, o que seria, o que estaria passando pela cabeça dele em termos de imagens visuais. O que você achou dessa recriação no documentário? Então, eu vou responder, inclusive, falando não só desse documentário, mas de vários outros filmes e séries e tal que eu vejo, que cara, eu acho tão complicado traduzir em imagens isso que acontece dentro da sua cabeça sob efeito psicodélico, que eu normalmente não fico muito satisfeito com o resultado fílmico, vamos dizer assim, cinematográfico, né?
porque uma das características da experiência psicodélica é o que se chama de inefabilidade. É a quase impossibilidade de colocar em palavras aquilo que você experimentou, porque é um fluxo de sentimentos, emoções, percepções, imagens, e essas imagens nem sempre são imagens assim claramente identificáveis, né? Muitas vezes são coisas, são grafismos, são como se diz, fractais, e é mais comum em alguns filmes se recorrer a esse expediente para tentar caracterizar visualmente a experiência psicodélica. Mas o mais importante não são os fractais, não é a geometria, é o que você vê e sente relacionados com a sua biografia, com a sua história, com os seus traumas, com as suas dores, né? E isso é que eu acho que é muito difícil colocar em imagens, porque na minha experiência isso tudo vem numa espécie de amálgama de imagens, sensações, sentimentos, visões. Vou te dar um exemplo concreto. Uma vez, sob efeito da ayahuasca, eu me senti na pele de um gavião. Foi uma experiência muito intensa, mas não era uma imagem. Na verdade, eu senti como se eu estivesse respirando como um gavião respira. Uau. Como é que você traduz isso em imagens, entendeu? Era uma respiração, não era uma imagem, eu não estava me vendo como gavião, não estava vendo, não era, entendeu? Então, eu realmente tenho dificuldade com essas cenas. Eu acho que é uma tentativa heróica de captar esse amálgama, como eu chamei, mas que, no meu entender, nem sempre é bem sucedido. Não, sem dúvida, eu acho que é bem complicado mesmo transpor, né, para a linguagem cinematográfica essa experiência, e que é bem única, né, inclusive também, e pessoal, né, de cada um, então é muito difícil mesmo. E, Marcelo, quais filmes você, assim, fora o Ayahuasca, a expansão da consciência, você gosta, enfim, que tratam sobre o tema? Vixe, agora você me pegou. Eu mencionei o Estranho no Ninho, que na verdade não é exatamente sobre psicodélicos, mas eu acho que eu fiz essa associação Sim. porque o Ken Kesey foi um psiconauta, como a gente chama, né? Ele foi, aliás, se não me falha a memória, junto com o vou lembrar o nome daqui a pouco, os poetas lá da Beatniks. Allen Ele foi Ginsberg, talvez? o Ginsberg e eu vou lembrar o nome de outro já já. Tá. William Burroughs, enfim. Esse pessoal, alguns deles foram cobaias de um experimento da CIA com LSD na década de 50, que se chamava MK Ultra. Aliás, tem uma série na TV que se chama Wormwood, que conta esse projeto secreto da CIA e um cara que se matou porque ele estava recebendo LSD sem saber, um funcionário da CIA, cientista, e estava ficando pirado sem saber o que estava acontecendo com ele e acabou se atirando ou sendo atirado de uma janela, até hoje ninguém sabe. Não. É uma história incrível que tem nessa série que se chama Wormwood. Enfim, por que eu peguei? Ah, sim, dos filmes que eu gosto, né? Essa é uma série, mas enfim, eu acho que hoje em dia Tá. cabe falar também. Eu assisti um que eu não gostei, que era sobre LSD, que era violentíssimo, acho que se chamava Clímax, uma coisa assim. Faz algum tempo eu assisti, acho que foi no um festival de cinema aqui em São Paulo. Tem essa outra série que se chama Como Mudar Sua Mente, do Michael Pollan, um americano que escreveu um best-seller que tem o mesmo título, Como Mudar Sua Mente, saiu em português também. Enfim, deixa eu lembrar. Bem, tem esses clássicos que não são exatamente psicodélicos, como não tem os psicodélicos como tema, mas tem uma inspiração psicodélica. Eu acho que o desenho animado Submarino Amarelo é um caso típico desse tipo, Ótimo. desse Maravilhoso. tipo de produto sensacional. Então, acho que é isso que me lembra assim de cabeça são esses. E Marcelo, você falou já o título do seu livro, né, Psiconautas, você citou alguns psiconautas aqui. Quem seriam exatamente os psiconautas?
Psiconautas é um termo genérico que se usa para pessoas que fazem viagens, né, com psicodélicos, que aí pode se aplicar tanto a pesquisadores quanto a pessoas que usam e sempre usaram, apesar da proibição dos psicodélicos, sempre houve o uso contínuo. Você pode ver que os povos indígenas que usam ayahuasca ou que usam o vinho da Jurema no Nordeste são todos eles psiconautas também, né? Embora a visão seja mais de que eles estão fazendo um uso sagrado e não um uso em busca do barato, da experiência psicodélica em si, né? É muito mais uma via para o sagrado, o contato com os ancestrais, com os espíritos, com as almas e por aí afora. Mas é isso, é esse termo genérico. Você tem na literatura grandes figuras como Aldous Huxley, né, que escreveu Portas da Percepção, que experimentou com mescalina e escreveu esse livro para falar disso. Os próprios Beatles experimentaram muito com LSD, e teve uma série de artistas, aqui no Brasil mesmo, suspeita-se que a Clarice Lispector, por exemplo, foi tratada com LSD na década de 50, 60, por um psicanalista do Rio de Janeiro, chamado Murilo, esqueci o sobrenome agora, Pereira, talvez. E Paulo Mendes Campos, escritor também dessa época, e teve suas experiências. Aquele pintor Antônio Petkov. Enfim, você tem, no mundo da cultura tem uma série de exemplos, né? E na literatura também. Mas hoje em dia sempre existiu o consumo de psicodélicos no movimento chamado neo-xamânico, que são grupos que podem ou não ter um aspecto mais religioso, mas todos eles bem místicos, que regularmente se reúnem para tomar psicodélicos e fazer essas experimentações em busca de autoconhecimento, de bem-estar mental, de resolução de problemas, ou mesmo em busca de criatividade. Existe essa modinha agora de alguns anos, da chamada microdosagem, que é você tomar doses tão baixas que não provoquem uma viagem, mas supostamente teriam um efeito sobre a sua criatividade, sobre a sua disposição, foco para o trabalho, seja em Wall Street, seja no Vale do Silício, entre pessoal do mercado de capitais e o pessoal das Big Techs aí. Parece que é muito popular esse tipo de uso, microdosagem de LSD e de cogumelos, por exemplo. Perfeito. Bom, Marcelo, esse tema é fascinante e acho que a gente poderia ficar conversando muito tempo, mas infelizmente temos que terminar por aqui. Mas queria muito agradecer a sua participação, foi incrível. Espero que você tenha curtido. E é isso. Até, quem sabe, a próxima aqui no Cine Liberta. Obrigado pela participação. Tchau. Eu que agradeço, Duda. Tchau. Na próxima edição do Cine Liberta, nós vamos falar sobre A Escolha de Laura. Uma produção que foi indicada ao prêmio de melhor documentário pela Academia de Artes e Ciências australiana e que trata de um tema bastante contemporâneo, o suicídio assistido, ou seja, o direito da pessoa escolher quando e como quer morrer, mesmo estando lúcida e sem necessariamente ter uma doença terminal. Esse é o caso de Laura Henkel, uma senhora simpática de 90 e poucos anos que um certo dia simplesmente decide que não quer mais viver. O filme foi dirigido por Sam Lara e Katie Henkel, que são a neta e a filha de Laura, o que traz um clima bastante intimista ao filme. Este foi o Cine Liberta, o nosso espaço para discutir e mergulhar profundamente no universo dos documentários que estão disponíveis na plataforma do ICL. Até o próximo sexta que vem. Tchau, até lá! Frente Nacional de Resistencia Popular. What if I told you you could live forever? These humpback whales are on a 2,000-mile migration. O futebol é como se algo que estivesse na alma, no sangue, né? Community does not understand. It's been a striking change. He used me as his... We're here in America, fifth generation Chinese American.
Eu tô aqui no Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos da América Latina, e é impossível não olhar para esse lugar gigante e lembrar dos momentos que a gente passou em 2024 no evento Despertar. Passaram por aquele palco nomes como Serginho Grosman, Fátima Bernardes, Renato Freitas, Rodrigo Mocotó, Joana Maranhão, Bela Gil e tantos outros. A gente aprendeu, a gente se divertiu, a gente sonhou junto. E esse ano a gente vai fazer um evento ainda maior, ainda mais especial e, exatamente pelo momento que o mundo passa, ainda mais necessário. Vão estar naquele palco Margarete Menezes, a ministra Marina Silva falando sobre a questão do meio ambiente, Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas do mundo, falando sobre inteligência artificial, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che, os professores do Instituto Conhecimento Liberta, conversando sobre todos esses temas, mas também artistas como o Leone e tantos outros que vão fazer novamente esse espaço tremer, mas tremer de alegria. As pessoas vão se abraçar, elas vão se conectar, elas vão passar a fazer negócios juntos, abrir horizontes, e a revolução vai dar mais um passo. Dia 19 e 20 de setembro, no Vibra São Paulo, a gente vai fazer história.